como vai? Tudo bem, meu caro? Tudo bom, Kiko? Tudo bom, Pedro? Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso e parabéns aí por essa vitória, decisão do Muito obrigado. TRF1, sediada em Brasília, que abriu caminho para que as mensagens hackeadas do integrantes da Lava Jato, que também pode ser aqui acessado também, mas isso é outra notícia que eu estou me confundindo aqui, peço perdão que acabei lendo às pressas. Mas, Pedro, me conta um pouquinho como é que vocês conduziram isso e o que significa essa vitória aí com relação à inspeção na 13ª Vara de Curitiba e no TRF4. É uma notícia auspiciosa, por que exatamente e o que ela traz aí no bojo dela? Por favor, meu caro. Bem, nós fizemos uma petição que foi autuada na sexta-feira. Autuada é colocada em forma de processo, né, para o ministro despachar. Fizemos dirigido ao corregedor do CNJ e tinha 3 pedidos. Uma correição extraordinária na 13ª Vara e no TRF4 em relação ao assunto Lava Jato. Correição quer dizer uma auditoria, né? Uma auditoria em todos os casos, documentos, condutas, etc. Também pedimos que o CNJ conduzisse ele a investigação aí, em relação ao Apio, né? E pedimos que o Apio retornasse ao cargo, né? O que o CNJ decidiu hoje, não só em razão do nosso pedido, tem outras questões disciplinares envolvendo a Lava Jato, mas também em relação ao nosso pedido, atendeu, quer dizer, e abriu uma correção, francamente, acho que desde a vitória do Lula, como me falou o Cacai por telefone, foi a maior porrada, vamos dizer assim, que a Lava Jato tomou, né? Que é a abertura dessa correição extraordinária, essa auditoria do CNJ, no âmbito dos dois que a gente pediu, na 13ª Vara e no TRF4. Né? E também, amanhã, eu estou te dando em primeira mão aqui, que o Apio vai ser ouvido pelo pessoal do CNJ, que vai estar em Curitiba. Nós vamos, duas pessoas do meu escritório vão acompanhá-lo, tal, que é muito bom. O retorno do Apio ao cargo é algo mais demorado mesmo, tem que ouvi-lo primeiro, tem uma série de questões a se tratar aí, mas de qualquer forma essa oitiva pelo pessoal do CNJ dele, para nós também é uma vitória importante no caso individual dele, né? Mas de qualquer forma, para nós é uma vitória muito grande, nós gostamos muito, assim, vitória da democracia, não nossa, né? Porque, no fundo é isso, é uma vitória da Constituição e da democracia. Agora, óbvio que nós não sabemos o que vai resultar dessa auditoria, ela vai ser conduzida sigilosamente, como a lei determina, e o corregedor mandou também, né? E agora eu sei que os juízes indicados para conduzir essa correição é gente muito boa, gente muito preparada. Tenho amigos que são amigos deles e me garantiram que é gente extremamente preparada e apta para fazer o que tem que fazer. Então, acho que vamos aguardar, né? Não vai ser. Agora entra no ritmo lento, gente. Você está falando de uma correção em centenas de casos, quer dizer, tem que ir com calma, né? Mas foi uma grande vitória, viu? Eu acho que essa história toda do Apio, esses caras acabaram dando um tirombaço no pé e agora arrumaram um problema para resolver. Mas é isso. Eu vi uma entrevista sua no UOL e chamou a atenção como eles tentaram se apegar ao fato de ter havido trote ou não. E você, com muita, acho que, sabedoria, falou: esse não é o ponto, né? Você está insistindo nos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por que esse não é o ponto, se houve trote ou não? Eu vou te ser franco, eu não quero fazer crítica a você, todos os jornalistas, viu? Que Claro. tem um jornalista bom e tal. Claro. Mas o jornalismo brasileiro, nesse assunto Lava Jato, ele chega a ser ridículo. Assim, ridículo, entendeu? Não tem o que falar. Eles não conseguem. Eu estava falando com o Pedro aqui nos bastidores. Ontem o Dallagnol vem, no meio da fala dele no TRF,
naquele programa, esqueci agora o nome, Roda Viva. Roda Viva, ele fala que homens são necessariamente superiores às mulheres por conta da Bíblia, não por conta da opinião de cada um. Mas ele fala, defende. A Globo é ultra identitarista, assim, no discurso, pelo menos superficial. Sim. E não falou nada a respeito dele ter falado isso. Se fosse um cara progressista, qualquer um de nós falando isso lá, era manchete do Globo, da Globo, todo o resto ficaria obscurecido por isso. Eles têm uma coisa gozada de passar pano mesmo pro lavajatismo. Quando eles cometeram as maiores atrocidades, né? Então, o que eu tentava demonstrar para a jornalista, que no fundo não é para ela, é para o público, né? O AP é acusado de ter passado esse trote. Ele não fez aquilo. Nós vamos demonstrar no processo que ele não deu aquela ligação, mas eu não quero focar nisso. Ok. Porque senão eu fico distraindo o assunto. O assunto não é esse. Mesmo que ele tivesse feito, aquela conduta, ao resultando daquilo, tem que ser uma advertência, para de fazer isso, nunca afastá-lo do cargo como fizeram. E aí nós tentamos demonstrar nessa representação ao CNJ que o TRF4 foi parcial. Por quê? Porque quando o Moro, veja, o que é imputado ao Apio é ter feito um trote, uma ligação, sem prova nenhuma de que foi ele que fez. Eu posso explicar depois o que é essa história dessa exame técnico fonético que fizeram para falar que a voz é dele. Aquilo é um absurdo, né? No plano jurídico e técnico, depois eu explico isso. Mas sem prova do que fez, sem instaurar processo e sem direito de defesa. Ele foi afastado imediatamente do cargo. Óbvio que a razão não é o telefonema, gente, é o fato dele ter aberto as investigações para apurar os abusos da Lava Jato. Isso é evidente, assim, é algo que chama muito a atenção, né? E é evidente que... E aí eu comecei a trazer as diferenças de tratamento. O Apio, se ele tivesse feito a ligação que imputaram a ele de ter feito, seria um trote. Ele não usou do poder de juiz, ele não mandou prender ninguém, ele não mandou grampear ninguém, ele não mandou fazer busca e apreensão contra ninguém. Né? Ele não usou dos poderes de juiz para aquilo. O Moro grampeou ilegalmente, usando dos poderes de juiz, a presidenta da República. E depois, conversando com esse presidente, então Lula, e depois divulgou ilegalmente esse áudio, quando ele tinha que destruir. Pediu desculpas. O Tribunal de Contas, o Tribunal do TRF4 fez nada. Depois ele grampeou os advogados de defesa de Lula, algo gravíssimo. Os advogados representaram o TRF4, pediram ao TRF4, puna o Moro, porque agiu abusivamente. O que responde o TRF4? Instaura um estado de exceção. Essa é a palavra que eles usam. Eu mostrei aqui, na última vez que eu tive aqui, a gente mostrou, vocês botaram na TV, na tela aqui, a decisão. Está escrito. Diz que o Moro poderia agir contra a lei e contra a Constituição. Essa é uma decisão que não é de um pequeno grupo do TRF4. O órgão especial, que é o órgão, que é a instância superior dentro do TRF4. Não há nada superior a isso. Quase unanimemente, se não fosse o voto do Favreto, que heroicamente votou contra, seria unânime a decisão. E esse pessoal determinou... É incrível, eu estudo questão de exceção como advindo do sistema de justiça há 20 anos. Eu nunca soube, nem vi nas minhas pesquisas, um tribunal em qualquer canto do mundo que tenha decretado poderes ditatoriais para um juiz, porque é disso que se trata. Sim. Quando o juiz não está obrigado a obedecer à normatividade, às leis e à Constituição, ele tem poderes de exceção, poderes anômicos. Essa que é a palavra técnica que você não está subordinado a regra nenhuma. Ele age como um ditador. O TRF4 declarou Moro um ditador judicial. Tem muita gente aqui que pergunta, mas não vai acontecer nada com o Moro em relação ao Lava Jato? O TRF4 decidiu que ele podia fazer o que quisesse, independentemente da lei, usando como argumento que era um estado de exceção quando o Moro apurava crimes comuns, né? Então vejam a diferença de tratamento. O Moro foi acusado de algo grave no exercício da função de juiz, tanto que levou à anulação do processo de Lula,
E o TRF4 não só não o afastou do cargo, como disse que ele podia agir contra a lei. O Apio fez nada. Ele recebeu a denúncia do Taca Duran, o que ele fez? Mandou apurar. Mandou a polícia, o Ministério Público, etc., apurar. Ele viu que tinha desvio de dinheiro em favor dos Estados Unidos nas leniências, o que ele fez? Mandou o Tribunal de Contas apurar, mandou o Ministério Público apurar, não prendeu ninguém, não fez nada. Recebeu a denúncia dos cidadãos, fez o que a gente chama de tomar termo, quer dizer, formalizar aquela denúncia, né? Formalizou aquela denúncia e mandou para os órgãos incumbidos de apurar. É o dever do juiz fazer isso, senão ele comete crime. Aí afastam ele do cargo por um suposto trote, que ele não fez esse trote, eu queria deixar claro. Mas se ele tivesse feito, não seria nunca motivo para afastá-lo. E pior que isso, afastam ele sem processo, sem direito de defesa. E o Supremo Tribunal Federal já decidiu numa ação de inconstitucionalidade que é inconstitucional afastar um juiz sem abertura de processo. No caso dele não havia abertura de processo. Nem processo existia. Ele não teve como se defender. Então vejam a distinção de tratamento. É o que nós falamos nessa representação. Perfeito. Agora, será que essa parcialidade do TRF4 é à toa? Ou é por mera razão ideológica? É isso que a auditoria... Por isso que nós pedimos auditoria, para investigar isso. Por que essa parcialidade toda? Por que esse tipo de conduta? Né? Por que um tribunal declara um juiz como um ditador judicial? Declara estado de exceção? Né? Isso tudo tem que ser apurado, tem que ser visto. Isso e outras coisas. Né? Isso é um absurdo. O que foi feito. Agora, o que me irritava lá na mídia, na jornalista, é que fica perguntando de toda hora, não, mas ele admitiu, falou, você está querendo tratar do sofá, quando o que houve foi a infidelidade em cima do sofá. Quer dizer, você está querendo tratar da cor do sofá. Então, aí eu tentava mostrar ela. Não é que eu não estou querendo responder se o Apio fez ou não a ligação. Estou negando que ele fez a ligação. Mas é que isso não é relevante. Sim, o ponto não é esse. Isso é motivo para afastá-lo. Então, o que eu quero dizer? O afastamento dele é estranho. O afastamento dele indica medo em relação às outras condutas. Agora, a mídia não dá uma linha, uma vergonha. Em nenhum momento ela levanta a hipótese do cara ter sido afastado porque ele abriu investigações contra abusos de poder, inclusive acusações de corrupção e de coação no exercício do processo. De corrupção mesmo. Né? De extorsão. Né? Uma das acusações que pende contra os agentes da Lava Jato é terem extorquido pessoas de forma corrupta, através de advogados. Aí tem gente que me fala, não, mas é o advogado que ficou para ele o dinheiro. Apura! Se o advogado usou desse tipo de expediente para arrecadar dinheiro, é crime do advogado, por que não apura? Por que não ouve o advogado? Ouve o advogado, você falou isso aqui? O que você quis dizer com isso? É verdade? Então, quem é que te mandou? Ouve o advogado. Não quiser ouvir, tem medo que o advogado fale, porque de repente ele entrega. Então, esse tipo de... É muito gozado, preservar os advogados que seriam os intermediários. Aí vem falar, não, mas é óbvio que eles usarem devidamente o nome das autoridades. É óbvio por quê? Se não estão querendo que investigue. Então, eu comecei a desconfiar. Eu, no começo, achei que era mesmo tudo história. Imagina que o pessoal da Lava Jato ia se corromper. Mas, de repente, está posto isso. Por que esse medo todo? Levou o CNJ a ter que abrir uma auditoria, gente. Né? Quer dizer, então nós temos que questionar isso. Isso é algo normal. Agora, o que me irritou lá não é na jornalista com ela pessoal, é assim, eu falo da mídia em geral. O que me irrita na mídia é que ficam perdidos no assunto. Né? E não é à toa, é que querem passar pano mesmo. Vamos falar aqui claramente. Eles querem passar pano no assunto. Né? Quer dizer, então ficam desviando o tema. Não, mas era dele que ele falou. Pô, você acha razoável um cara por ter feito um trote? Alguém acha que tem ameaça naquela ligação? Vejam, está aí pública na internet. Vejam se tem alguma fala de ameaça. Um juiz não precisa ameaçar. Se o Apio quisesse, mandava grampear todo mundo ali. Usava dos poderes de juiz, se quisesse abusar, mandava prender alguém lá. Não fez isso, ué. Tomou medida nenhuma de falar, mandou apurar só. Né? Quer dizer, então, não tem sentido ter ele afastado do cargo. Agora, qual que é a minha preocupação? É que esse afastamento tem algo estranho nele. Eu, em 40 anos de exercício da profissão, nunca vi um juiz ser afastado dessa forma e por isso.
por essa razão e dessa forma. Né? É estranho, é algo que não é normal. Aí, coincidentemente, o AP abriu uma série de investigações contra abusos da Lava Jato, inclusive casos de corrupção. Ele determinou a apuração. Não é coincidência, óbvio que não é coincidência isso. Né? Então é isso que eu estou tentando. E a mídia fala, mas você não quer responder se foi ele. Vocês estão preocupados com o assunto menor. E isso foi o que o Moro disse que provocou. O Moro assumiu que ele articulou essa denúncia. Ele assumiu publicamente. Tanto que eu fiz uma segunda petição ontem, acrescentando essa questão do estado de exceção, o privilégio para Moro. Eu não ia falar de Moro. Eu comecei a falar porque ele assumiu que foi ele que armou a denúncia contra o AP. Ele assumiu publicamente, está assumido isso. Sim. E ninguém confia. O sujeito que é um dos principais suspeitos desses abusos todos arma esse lance e ninguém desconfia, né? Quer dizer, ninguém acha estranho, né? Ninguém acha estranho. Então, eu acho que assim, a mídia abriu mão. A Hannah Arendt diferencia o que é conhecimento do que é pensamento. Conhecimento é uma técnica. A Hannah Arendt usa conhecimento aí no sentido estrito. Ela faz isso no Origens do Totalitarismo. Né? O pensamento é a capacidade reflexiva. Pois na mídia, eu diria, a distinção entre reproduzir o que a autoridade do Estado te fala e outra que é pensar, é investigar. A mídia abriu mão do seu papel mais relevante na democracia, que é investigar o poder estatal para ser agente desse poder estatal. Não há corrupção maior por parte da mídia do que isso. A conduta da mídia brasileira em relação à Lava Jato é a conduta mais corrupta abertamente da história. Quem investigou a Lava Jato foi o Le Monde, foi a imprensa estrangeira. A imprensa nacional se vendeu a Lava Jato por conta de notícias. E agora os jornalistas estão com a biografia amarrada com eles, ficam passando pano o tempo inteiro para aquele, por maior escândalo judicial da história do Brasil. E é isso que está acontecendo. E essa auditoria vem auspiciosa, porque é um instrumento para eventualmente poder esclarecer as coisas. Não quer dizer que vai condenar ninguém, não precisa condenar ninguém, precisa esclarecer. O que se está querendo aqui não é dizer que Moro, Dallagnol, seja quem for, são culpados de alguma coisa. É o mínimo, é investigar. Tem lá um cidadão chamado Tacla Duran que diz que eles extorquiram o dinheiro dele. Precisa investigar. Tem lá contratos, acordos de leniência, onde uma parte do dinheiro, que no fundo era para ser destinado à Petrobras e ao patrimônio nacional, foi mandado para os Estados Unidos. Precisa apurar. O que é isso? Que história é essa de usar o poder de Estado brasileiro para defender interesses dos Estados Unidos? Quando é o patrimônio público brasileiro que supostamente teria sido atingido. Né? Tem a questão daquela contadora que foi infiltrada sem procedimento formal pela PF, que traz notícias de abusos muito grandes e de envolvimento de quase que uma organização criminosa dentro da PF para poder praticar abusos e outros tipos de conduta, que levou inclusive à morte de um reitor. Né? Tem o caso do juiz Phantom, que falaram que houve uma denúncia do delegado Phantom, que denunciou que, olha, existe grampo nas celas, né, o que é algo abusivo e que levaria à nulidade da operação toda. Eles fizeram uma sindicância e falaram, não, o grampo não estava funcionando, agora está a prova aí de que ele estava funcionando, sim, havia grampo. O delegado Phantom foi perseguido, quase demitido da Polícia Federal, né, foi afastado da Polícia Federal, abusivamente, porque fez uma denúncia correta. Isso vai ficar assim. Ou seja, é uma coisa que puxa a outra, é um novelo de abusos, e aí, inclusive, acusações de corrupção, extorsão. Vai ficar isso sem investigar? Pode ser que seja tudo má impressão, a gente esteja tendo uma impressão errada, não foi tão ruim assim. Tá bom. Então investiguem. Investiguem o porquê que o Tribunal de TRF4 decretou estado de exceção, uma ditadura judicial, outorgando poderes a Moro para que desobedecesse às leis. Investiguem o porquê disso. Nós precisamos saber. Né? Então, eu acho que assim, a mídia tem um comportamento escandaloso nisso, porque não cumpre seu papel. Não cumpre seu papel. Nós sabemos o que aconteceria se fosse inverso. Né? Sim. Se fosse o pessoal progressista operando esse tipo de coisa que estão operando. Né? Como é que seria o comportamento da mídia? Mas é impressionante a força
O exemplo está nisso que eu te falei, outra. Nenhuma linha, nem da Folha, nem do Globo, nenhuma linha, para falar que Dallagnol disse que o homem, pela Bíblia, é superior à mulher. Você vai falar, pô, mas não era o tema principal da entrevista deles. Tivesse algum progressista falado uma frase desse tipo, ia ser a principal notícia. Eles passaram um pano, esconderam essa declaração dele. Eu soube pelo Twitter, depois fui lá ver, né? Por gente do Twitter que reproduziu. Então é isso, gente. É essa tragédia, né, que nós estamos vendo no Brasil. E o comportamento da mídia é escandaloso. São coautores de tudo isso que houve no plano moral. Deixa eu mostrar aqui, só para ilustrar o que você está falando, tem uma dose também de despreparo enorme por parte dos jornalistas ali que entrevistam, em geral, esse pessoal da Lava Jato.